amigo vascaíno, finalmente boas notícias para trazer para você, meu irmão, minha irmã Cruz Maltina. Finalmente chega o homem forte, o executivo de futebol do Vasco da Gama. E, meus amigos, a verdade começou a prevalecer. Algumas notícias que a gente trouxe para vocês nos últimos dias começam a se concretizar, como a situação envolvendo reforços. Haverá reforço chegando no Vasco da Gama no dia 23, junto com a reapresentação do elenco Cruz Maltino. Situação do Léo Jardim, eu disse para vocês que não era daquele jeito. Não vou nem dizer que é reviravolta, porque o Léo Jardim sempre esteve perto do Vasco da Gama. Vamos também falar aqui sobre a situação envolvendo saída de jogador, renovação de contrato. E olha, o Vasco vai atrás de 4 a 5 reforços aí para fechar o plantel para 2025, hein? Eu peço a você que não é inscrito, você que não faz parte ainda da nossa família, para você se inscrever, venha fazer parte do nosso canal, perfeito? Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre a chegada do Admar Lopes, né? Muito trabalho aí que o português terá, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio da carreira aí do Admar Lopes. Exercendo essa função de diretor executivo, ele passou por 2 clubes, passou pelo Boa Vista e também passou pelo Bordeaux da França, acumulando experiência ali como olheiro no Porto e também no Mônaco e como coordenador de scout no Lille. A gente vai colocar aqui o momento que o nosso Admar Lopes chegou no Rio de Janeiro ontem. Aqui, ó, nesse momento aí, ó. O novo executivo, o novo diretor executivo do futebol do Vasco da Gama vai passando na tela do BTB Esportes. Dá um tchauzinho aqui pra galera. É um prazer muito grande estar aqui. Nos próximos dias eu falo com vocês, está bem? Agora vontade de trabalhar e um oi para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Gigante da Colina. Um abraço para a galera. Um abraço para todo mundo e até breve. Falamos nos próximos dias, tá bom? Obrigado. Vamos desejar sorte ao trabalho do profissional e que não haja interferência nenhuma no trabalho, que ele tenha autonomia. O Admar Lopes, que hoje vai conhecer as instalações do CT Moacir Barbosa. Amanhã há uma previsão para que o mesmo dê uma coletiva aí de imprensa para a gente conhecer melhor o Admar. O Admar que vai chegar aqui com algumas missões aí. E em pouco tempo de trabalho, repito aqui, já fez muito mais do que fez o Marcelo Santana. E essa situação do goleiro Léo Jardim passa muito aí pelo Admar Lopes. O Léo Jardim que vai renovar com o Vasco da Gama. O Léo Jardim que ficou muito contente com a chegada do Admar Lopes. O goleiro Cruz Maltino, neste momento, está com a família passando as férias aí nos Estados Unidos, tá?
e tão logo ele chega, ele é aguardado para simplesmente estender esse vínculo com o Vasco da Gama. O problema foi solucionado. E qual era o problema? Que o Léo Jardim era mercenário? Não. O problema era a dívida que o Vasco tem com ele, de 1.200.000 referente a luvas, e chegou a um acordo, a um denominador comum, o Vasco fazer um parcelamento em 5 vezes, quitar esse débito para o Léo Jardim ficar. Hoje, conversando aí com uma fonte aí, dentro do clube, falou: Laureano, ó, vai dar tudo certo, o Léo Jardim vai ficar no Gigante da Colina. O Vasco também aguarda aí os documentos aí oficiais da rescisão de contrato do Felipe Coutinho com o Aston Villa para fazer o anúncio aí da renovação de contrato do Coutinho. 1 ano de contrato, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, certo? Então, o Felipe Coutinho também acertando aí com o Gigante da Colina. Meus amigos, tem jogador chegando no Vasco dia 23, isso mesmo, dia 23 é o dia da reapresentação, tá? E Leandrinho está confirmado, o nosso Leandrinho, que foi emprestado ao Shabab, tá? Integrará o elenco do Vasco da Gama a partir do dia 23. E chega em boa hora, porque o Piton está sendo negociado junto à Roma. Então, o primeiro reforço aí do Vasco, e acho aí que o nosso bravo Diniz vai usá-lo aí, tanto lá na ponta como também na lateral. Um jogador que vai ser muito importante para o Gigante da Colina. Mais algumas situações aqui. O Vasco vai anunciar de 4 a 5 reforços, tá? Nessa janela. O Vasco tem negociações aí muito importantes, como é a situação do volante, tá? Essa situação deu uma reviravolta com o Lorenzo Scipione, tá? Muito bom jogador de base de seleção argentina, lá do Tigre, jogador de 20 anos de idade aí. O atleta está chegando aqui, ó, e não é para ser banco, não. É para disputar vaga aí com o nosso bravo Hugo Moura. Isso é muito importante. Um volante ali que tem uma média muito baixa de cartões amarelos lá na Argentina e tem uma média aí de 7 desarmes por jogo, né? Um belo talento aí, que o scout do Vasco da Gama garimpou aí. Bom, a gente também passa a situação aqui do jogador Sérgio Pena, que está muito próximo de ser anunciado como reforço dos Gigantes da Colina. O PAOK não fez nenhum tipo de esforço para poder manter o jogador. O jogador da seleção peruana que não está tendo tempo lá, não está tendo minutagem, será emprestado aos Gigantes da Colina aí nos próximos dias. Assim como a gente também aguarda o desfecho de algumas negociações impactantes, como é a situação do jogador Brenner, que é um pedido particular do Fernando Diniz. O Fernando Diniz pegou o telefone, ligou para o atleta, tá? O Vasco da Gama aí também já no estágio aí final para poder fazer esse anúncio, certo? Situação do Vitor Sá muito próxima aí, as bases salariais do Vitor Sá, inclusive, já estão definidas, cerca de R$ 900 mil
e a situação do Lescano aí. Então, são 5 jogadores aí que o Vasco negocia nesse exato momento, que o nosso bravo Admar Lopes vai concluir essas negociações. Esperamos aí que ele tenha êxito, certo? E o seguinte, né? Juntamente com isso, está as pendências aí de Jair, Paulinho, né? E são situações, e o Puma, e são situações que são difíceis de se resolver. Bom, essas foram as notícias do Vasco da Gama, as coisas saindo, graças a Deus aí, agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!